Esse episódio começou na última sexta-feira, dia 9 de agosto, por volta das 10 da manhã. Eu estava com outro assunto encaminhado quando o Roberto Dias Pereira, que é produtor de leite em Paraúna, me ligou para compartilhar um pedaço da sua história. Nesse mesmo dia, ele iria ao frigorífico para vender 20 das suas mais de 200 vacas leiteiras. Com 60 anos, Roberto trabalhou na produção de leite desde os 30. Metade da sua vida foi dedicada a essa atividade e agora ele decidiu abrir mão, diante da crise que tornou seu empreendimento insustentável. Nesse 19º episódio, vamos conhecer melhor a história do Roberto e entender os motivos dessa crise. Eu sou Bárbara Falcão, responsável pela produção e edição desse conteúdo. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Segundou. Se você acompanha esse podcast desde o início, já me ouviu falando sobre uma medida no início do governo federal que desagradou os produtores de leite do país, que foi o fim da tarifa antidumping, que basicamente barateou a entrada do leite da Nova Zelândia e da União Europeia no Brasil, aumentando a concorrência com os produtores nacionais. Em Goiás, alguns outros motivos se somam a essa medida. O preço pago ao produtor pelo litro caiu 10 centavos em junho e 30 centavos em julho, e os produtores também reclamam da demora da indústria para divulgar o valor que será pago pelo produto. É como trabalhar sem saber quanto você vai receber por aquele serviço. Mas essa situação, ao que tudo indica, vai mudar. Pronto? Oi, é o Roberto? Sim, Roberto. Oi, Roberto, é a Bárbara aqui da CBN, tudo bem? Tudo bem, Bárbara? Tudo bem, agora a gente está gravando e eu queria que você contasse mesmo para o nosso ouvinte a história que você me contou mais cedo, sobre as vacas que você vai levar para o frigorífico hoje, o que tem acontecido com a sua produção de leite nos últimos tempos, como que começou essa crise? Bárbara, a situação de produção de leite em Goiás é uma situação de leite, assim, extremamente delicada. Nós estamos passando por uma monopolização do mercado, a situação dos produtores com alto custo, com o preço descendo de elevador e subindo quando sobe de escada. É uma situação extremamente delicada. Para você ter uma ideia, os níveis de produção no Brasil estão caindo cada vez mais, ao invés de estar aumentando. Eu mesmo, hoje, estou embarcando 10% do meu rebanho, que é um rebanho que não vai atingir a produção limitada, e eu estarei vendendo o restante, todo o rebanho, até outubro. Então, e para você ter uma ideia, o nível de produção hoje do Brasil está variando em torno de 6 litros vaca dia. O meu descarte chegou a 12 litros. Então, acima de 12 litros é o que pode ficar no mercado. Abaixo de 12 litros tem que se conseguir tirar do mercado, ou vender para terceiro, que o preço não está dando corte, o corte dá mais, então abater os animais. Pois é, o senhor tinha até me falado essa questão dos números, né? Que as suas vacas, as que estão produzindo menos de 20 litros de leite por dia, o senhor vai vender, é isso mesmo, né? Menos de 20 litros, compensa você abatê-las de que até jogar no mercado, porque o mercado hoje, comprador, está aquém do mercado do frigorífico. Quanto o senhor ganha por uma vaca vendendo para o frigorífico e para outro produtor? Hoje, uma vaca do meu plantel, da minha qualidade, do peso que ela está, ela vai variar em torno de R$ 2.600 a R$ 2.900 o preço adquirido no frigorífico. Essa mesma vaca não chega a atingir R$ 2.500 no mercado leiteiro. Para o senhor ter lucro hoje, para essa situação se reverter, o que seria preciso acontecer, Roberto? A primeira coisa seria a marcação do dia e do preço que vamos receber, uma estabilidade de opção, porque você trabalha 60 dias sem saber o que você vai receber se você está no mercado. Agora imagina você não sabe administrar o seu custo, você não sabe se você pode investir, porque você só vai saber quanto você vai receber daqui a 60 dias.
Só uma coisa, o senhor falou que essa questão da data é uma das piores questões, a data de saber quanto vai valer o leite. Aí a gente até anunciou aqui no início do mês que houve um acordo entre os produtores e as indústrias para que todo dia 25 do mês a indústria divulgue o preço que será praticado no mês seguinte. Esse acordo já chegou ao senhor? O senhor está sabendo disso? Acha que isso vai ser praticado? Eu já vi muita coisa discutida e acordada, mas eu nunca vi ela executada. Acho muito difícil os laticínios poderem honrar isso aí, porque eles são parte de um processo, eles não estão no final da cadeia. O final da cadeia é o leite que vem de jump pelo Uruguai. Então esse leite é o que sinaliza o mercado. E o Brasil é escravo desse leite. Hoje o senhor me contou que vai lá então no frigorífico vender 20 cabeças de gado, né? Depois disso, o que o senhor pretende fazer? O senhor vai esperar um pouco para ver se vai melhorar o mercado? O senhor pretende realmente se desfazer de toda essa estrutura aí que o senhor tem? Eu já estou desfazendo, já desfiz de parte do rebanho, vou desfazendo essa semana de mais uma parte do rebanho e infelizmente a gente tem que às vezes abandonar o que gosta de fazer para poder não sofrer. E quando o senhor deixar de produzir o leite, qual vai ser a renda do senhor? De onde o senhor vai tirar o dinheiro para se sustentar? Hoje, as grandes commodities hoje em cima dessas são soja e milho. Aplicar no que dá dano hoje é soja e milho. Muito obrigada pela entrevista, viu? Muito obrigado. Imagine você que o Roberto gastou R$2.800.000 para montar toda a estrutura que ele tem hoje, da qual está se desfazendo. E o pequeno produtor, que não tem nem metade dessa estrutura, como será que ele está se virando? Para entender melhor como essa crise chegou ao setor leiteiro, eu acionei o jornalista, economista e comentarista da CBN Goiânia, Leandro Rezende. Todos os dias, às 10h15 da manhã, ele analisa os fatos importantes da economia. Primeiramente, parabéns pelo podcast. Eu tenho ouvido várias edições e ficava ali, que dia que eu vou ser chamado? Então, feliz por estar aqui, por representar, junto com os colegas da economia, alguns dos temas aí. Esse tema é muito importante para Goiás. O leite em Goiás era uma economia incipiente até a década de 90. Tinha produção, tinha indústria, mas não era em larga escala. Goiás passou a ser um player nacional, e ao ser um player nacional, Bárbara, ele tem uma dinâmica diferente de produção, ou seja, ele passa a atrair indústria de fora, ele cresce a indústria local, e ao mesmo tempo ele também passa a usar industrialmente, ou seja, industrializar mais leite do que produz. Então hoje Goiás tem uma capacidade de industrialização de 15 milhões de litros por dia, e produz 7,5, né, para ser exato. E então não teria condição, mesmo se a indústria estivesse no seu melhor momento, produzindo 15 milhões de litros por dia, que hoje atualmente está em torno de 9 a 10 milhões, se eu não me engano, então ele não tem leite suficiente para produzir toda a sua, atender toda a sua indústria. Então esse é um motivo claro de que esse momento, de que a indústria cresceu muito mais rapidamente, porque a indústria ela investiu muito nos últimos 20 anos, a indústria cresceu muito mais rapidamente do que a capacidade de produção da nosso plantel, da produção realmente do produtor. Isso é bom do lado de vista de oferta. Então, quase todos os produtores têm condição de ofertar o leite. Essa oferta grande de leite, vindo leite importado, via leite local e leite de outros estados, faz parte do mercado. Então, assim, o produtor ele sofre a consequência de estar numa situação difícil da economia como um todo. Ele não tem crédito, ele não, assim como as empresas também sofrem. Então, a dificuldade de crédito complicou mais com a crise, a dificuldade de mão de obra e até mesmo a capacidade de capital de giro, por exemplo, para tocar o negócio e conseguir receber com prazo mais longo, que é o que acontece muitas vezes. Então, temos aí uma situação realmente de ajuste, mas um ajuste que se dá nas duas pontas privadas. O produtor de um lado e a negociação feita pelo industrial do outro. Como eu disse no cenário econômico essa semana, na economia, os dois lados precisam demais de um do outro. O produtor precisa do industrial e ele realmente, quando ele pega o leite com mais confiança, o produtor mais confiável, é muito melhor para o industrial
E a outra ponta é a indústria. A indústria também precisa do produtor. Então, um lado precisa do outro. O produtor precisa da indústria para vender e o industrial precisa do produtor para conseguir colocar o produto na mesa das famílias. Leandro, então, mas a gente tem uma impressão, desculpa te interromper, a gente tem a impressão de que o produtor é sempre o lado mais frágil. Uma prova disso é que a indústria fala quando quer, demora um tempão para dizer quanto vai pagar pelo litro de leite. Então, não seria um pouco desonesto colocar os dois assim, como se fossem iguais? Na verdade, assim, essa balança, ela não é tão, assim, desproporcional. É porque, na verdade, a gente está falando de milhares de produtores e algumas dezenas de indústrias. E essa manifestação de contrariedade, ela vai existir, é natural que ela exista do ponto de vista do produtor, e é uma disputa de preço. Então, eles estão ali oferecendo mais ou menos leite, o mercado está com uma oferta grande, está com uma oferta baixa de leite, isso aí vai gerar a questão do preço. Ou seja, o fortalecimento dessa cadeia é o melhor caminho. Então, os produtores estão unidos, eles têm uma base muito boa de defesa, a FAEG faz muito bem esse trabalho de congregar e tem articulação política muito forte, e ele tem, na verdade, por outro lado também, muito mais capilaridade, ou seja, ele está em todos os municípios, ele tem os sindicatos rurais, então, de certa forma, ele é bem protegido, ele não é um setor completamente desamparado. Ele é muito bem amparado, aliás. Leandro, uma outra questão que impacta também diretamente são os incentivos fiscais, né? A gente teve um grande negócio fechado na última semana, que foi a Laticínios Bela Vista, Goiânia, proprietária da Piracanjuba, fechando um acordo com a Nestlé para produzir e distribuir o leite UHT, o chamado leite longa-vida, né? O resultado dessa parceria é que por 10 anos as marcas Ninho e Molico serão licenciadas para a empresa goiana no segmento de leite líquido no Brasil. E quando você foi comentar sobre isso, você até falou que isso pode ser um indício de que a empresa esteja querendo sair de Goiás por conta da questão dos incentivos fiscais, né? O que eu disse, Bárbara, para reforçar, é que as indústrias hoje estão posicionadas em todo o país. Hoje, essas marcas que estão usando incentivo fiscal em Goiás, também usam em Minas, também usam no Mato Grosso, ou também estão instaladas em vários estados, e eles fazem uma avaliação de qual que é o custo de produção e preço final do seu produto na gôndola do consumidor. Se produzir em Goiás ficar 10%, 20% mais caro e atrapalhar o processo de negociação, de venda, eles vão direcionar uma parte da produção para outros estados. Então, por exemplo, Minas é próximo de Goiás. Se produzir o leite em Goiás está saindo a 2,50 e produzir em Minas a 2,30, não que eles vão fechar uma fábrica em Goiás, eles vão diminuir isso natural, seja o leite, seja ouro, seja qualquer outro tipo de produto mineral ou alimentício que tem incentivo fiscal, a indústria vai sempre basear no seu poder de negociação lá na ponta. Então, Bárbara, o governador Ronaldo Caiado ele não fez a mudança, não cortou incentivos fiscais diretamente, ele fez um aumento do Protege, isso no ano passado, negociou com a Assembleia. O Protege é um fundo que recolhe parte dos incentivos fiscais, passou de 5% para 15% para esse fundo. Então esse recurso é destinado para o caixa do governo e, de certa forma, aumenta o custo operacional, o custo reduz a margem de imposto subsidiado e aumenta o imposto pago. Então esse fundo gera para o Estado mais receita, mas diminui a competitividade do produto. E diretamente ele ainda não mexeu nos incentivos fiscais. Para a gente finalizar, Leandro, qual a expectativa para esse ano? Porque pelo menos o seu Roberto, com quem eu conversei, disse que não tem nenhuma expectativa de melhora e que por isso ele não vai aguardar para dar fim lá à sua produção de leite. Ele já está começando esse processo. Você acha que essa é uma tendência ou tem expectativa de que melhore, mesmo com esse possível corte aí de incentivos? Eu não acredito que os incentivos terão cortes tão radicais. Os governos estão esperando a reforma tributária para tomar alguma decisão, mas de certa forma Goiás precisa, se o modelo tributário for mantido, precisa de ter uma política mais agressiva para manter as indústrias aqui. De certa forma, se reduzir os incentivos aqui, as indústrias, o seu Roberto ou os outros produtores vão ter que vender leite para outros estados e não para Goiás, porque boa parte das indústrias vão direcionar o seu leite para outros estados. Assim como o seu Roberto, os trabalhadores, os empresários de vários segmentos e toda a sociedade em si apostava muito no ano de 2019. Então essa frustração de fechar um primeiro semestre com números ruins em todos os setores, principalmente no indicador que eu acho que é vital, que é o emprego, isso não estava
na programação no começo do ano. Todo mundo, a maior parte das pessoas, dos segmentos empresariais, dos trabalhadores e produtores, estavam apostando muito para esse ano. Esse ano foi frustrante até agora. Então, de certa forma, eu concordo com o Roberto, assim, a expectativa é realmente desse ano de ser praticamente um ano perdido. O planejamento já está para 2020, porque 2019 vai tentar se recuperar todo esse atraso que foi o ano, esses números negativos, ou realmente nulos, no crescimento de 1,2%, 0,1%, dependendo do segmento, até fechou o semestre encolhendo em vez de crescer. Então a expectativa para esse ano ainda realmente é falha, não dá para pensar muita coisa grande para 2019. Leandro, muito obrigada pela participação, viu? Um abraço para você. Um abraço, Bárbara, obrigado por participar do Segundo, estamos sempre à disposição. Para fechar essa questão do leite, eu te conto que nem todas as notícias são ruins. A China abriu no fim de julho seu mercado para os produtores lácteos brasileiros. Ao todo, 24 estabelecimentos nacionais, incluindo 3 aqui do estado de Goiás, têm agora autorização para exportar os alimentos para o país asiático. Entre os produtos que poderão ser vendidos estão leite em pó, queijos e leite condensado. Antes de finalizar o episódio de hoje, eu quero te convidar para participar do Segundou. Toda segunda-feira tem conteúdo novo e você pode sugerir o assunto, pode dizer do que você gostou, do que você não gostou. Enfim, fique à vontade. O meu e-mail é barbara.falcão@cbngoiania.com.br. Nós estamos no SoundCloud, YouTube, Deezer, iTunes, Spotify e também no site da CBN Goiânia. Um grande abraço e até semana que vem.